Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente. Hoje a gente vai dar continuidade aí à nossa aula 3 do município aí de Caetité. Galera que vai fazer concurso de Caetité, vem com a gente que a gente vai te colocar aí na cara do gol. Lembrando, galera, que eu tô pegando aqui alguns pontos do edital e tô seguindo alguns pontos do edital. Como o assunto às vezes ele é muito extenso, a gente sempre coloca aqueles assuntos que possivelmente podem cair na sua prova, tá? Então eu aconselho que você faça a leitura completa da lei orgânica. Então faça a leitura com calma, respire fundo, faça a leitura. O que a gente está fazendo aqui é te dando uma luz para você entender melhor a lei orgânica, como ela funciona, para você conseguir ler a lei orgânica com mais facilidade, tá bom? Então você vai perceber que eu vou pular alguns artigos, que eu vou pular alguns incisos, enfim. Eu vou colocar geralmente o que a banca mais cobra. Eu estou seguindo ali o que está no edital, que está no seu edital, tá? A maioria aqui do edital, se você for aqui na parte de noções administrativas, né, noções de administração, a maioria disso aqui, ó, do 1 até o 7, até aqui, tudo isso daqui está dentro da lei orgânica, tá? Então tudo isso daqui, ó, são pontos da lei orgânica, e a gente vai te falar alguns pontos desse aqui. Aqui do 8 até o final seria o Estatuto do Servidor, que a gente ainda vai dar essa aula, tá? Lembrando que a gente tem um pacote de questões aqui na descrição, você pode comprar com um valor super legal. A gente fez agora um combo, né? Que você pega aí 50 questões da lei orgânica, que é esse aqui, ó, esse material aqui que vem com um gabarito e vem com um comentário, né, para você entender melhor o assunto. A gente pegou também os artigos mais cobrados, os artigos que mais são cobrados em prova. Né? A Banquiban eu conheço muito bem, a Banquiban, já passei em concurso da Banquiban também, então eu sei como é que ela trabalha, tá? 50 questões de português a gente adicionou também, e informática e Estatuto do Servidor. Você pode comprar tudo isso num combo, ou você pode comprar também separadamente. Ah, Thiago, eu quero só informática, eu quero só português, eu quero só estatuto. O meu WhatsApp vai ficar aqui embaixo, você pode adquirir também um pacote de questões junto comigo lá no WhatsApp, beleza? Show de bola, então sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de hoje. A gente vai falar aqui das vedações. A gente vai falar aqui das vedações municipais, né? Então vou colocar aqui, ó, lembrando só, galera, não esquece de comentar, faz um comentário aqui para ajudar na divulgação do vídeo. Deixa o likezão, aperta o dedo no like. E se inscreve no canal para você sempre receber as notificações quando a gente postar uma aula nova, beleza? Então assim, coloca lá todas as notificações para você sempre receber as notificações quando a gente postar uma aula nova, beleza? Então vamos falar aqui das vedações municipais, né? O que é vedado ao município? O que significa vedar? Vedar significa proibir. Então, o que é proibido aqui ao município, né? O que é proibido aqui a ele? É proibido recusar fé aos documentos públicos. Então, todo documento ele tem, vou colocar aqui grandão, né, para ficar melhor para vocês. Todo documento ele tem fé pública, né? Todo documento tem fé pública. Então, o que quer dizer essa fé, recusar fé nos documentos públicos, né? Isso significa que o município ele não pode se recusar a aceitar como válidos os documentos públicos apresentados pelos cidadãos em suas interações com a administração municipal. Então, documentos públicos, eles podem incluir ali certidões de nascimento, certidões de casamento, registro de imóveis. Então, ele não pode, né, nesse caso, recusar, né? Você vai uma repartição pública e vai solicitar uma certidão de casamento, e aí a administração pública, não vou te dar essa certidão porque a gente não se dá bem ali com aquele cartório. Não pode, ele não pode recusar fé aos documentos públicos, beleza? Show de bola. Seguindo aqui, criar distinção entre brasileiros ou preferências entre si. Então o município, ele não pode falar assim, vou criar uma escola que só vai ter meninos de cabelo azul e meninas de cabelo preto. Não pode criar distinção entre brasileiros. Todo mundo é igual perante a lei, né? Então não pode haver distinções, beleza?
Subvencionar significa ele não pode patrocinar, né? Pode ajuda financeira ou auxiliar de qualquer forma com recursos públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante, cartazes, anúncio ou outros meios de comunicação, propaganda político-partidária ou que a se destinar a campanhas ou objetivos estranhos à administração ou ao interesse público, né? Então, vou colocar grandão aqui para você ver melhor. Então, ela não pode patrocinar, né? A administração não pode patrocinar ou auxiliar, né? De qualquer forma, com recursos públicos, quer pela imprensa, né? Não pode fazer nenhum tipo de ajuda para partidos políticos, né? Não pode ter nenhuma propaganda, ajudar com propaganda. O próprio partido que tem que arcar com esses custos, né? Então ela não pode subvencionar e nem auxiliar, né, os partidos políticos destinados à campanha com objetivos estranhos à administração ou interesse público. Então tem que ser campanhas que estejam ligadas ali à administração, né? Se for uma campanha para mostrar como é que a prefeitura está trabalhando, enfim. Mas para apoiar um partido político específico não pode, beleza? Outorgar isenções ou anistias fiscais ou permitir a remissão de dívidas sem interesse público justificado, sob pena de nulidade do ato. Então aqui, o que ele está falando aqui para a gente? Ele está dizendo o seguinte, essas proibições aqui visam garantir a transparência, né, a equidade nas políticas fiscais e financeiras do município. Então, o que quer dizer isenções fiscais? Uma isenção fiscal é uma medida que desobriga determinadas pessoas ou empresas de pagar certos tributos. Eu não vou muito me aprofundar para não ficar, né, um estudo, porque a banca ela não vai te cobrar um estudo aprofundado do que significa uma isenção fiscal, mas é só para você ter uma ideia, né? Então ela desobriga determinadas pessoas ou empresas de pagar certos tributos, como impostos ou taxas, em situações específicas. Por exemplo, pode-se conceder ali a isenção de IPTU para determinadas áreas ou propriedades, isenções de ISS para empresas que prestam serviços específicos, entre outros. E aí ele fala também de anistias fiscais. Anistias fiscais é a dispensa ou perdão total ou parcial das dívidas tributárias de pessoas físicas ou jurídicas. Então isso significa que o município deixa de cobrar as dívidas existentes ou parte delas, concedendo um perdão fiscal. E aí tem a remissão de dívidas, né? A remissão de dívidas é similar à anistia fiscal, envolvendo a concessão de perdão total ou parcial das dívidas tributárias de contribuintes. Então essas medidas elas têm ali, né, elas têm um impacto direto nas receitas municipais, uma vez que elas representam uma renúncia de arrecadação de tributos. Então, portanto, é importante que sua concessão seja justificada por um interesse público claro e legítimo. O que isso significa? Que o município ele só pode conceder isenções, anistias fiscais ou remissões de dívidas se houver uma razão válida e devidamente fundamentada que beneficie a coletividade ou promova, né, o desenvolvimento econômico, social ou ambiental do município. Beleza? Aí, estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Mas, Thiago, o município vai proibir as pessoas de estabelecer cultos religiosos ou igrejas? Não. Aqui ele está falando que o município ele é proibido de criar uma religião. Né? Não existe igreja universal, não, igreja municipal do Reino de Deus, igreja estadual do Reino de Deus, igreja federal do Reino de Deus. Não existe uma religião definida pelo Estado. Vivemos em um país laico que não tem uma religião definida pelo Estado. Você pode escolher a religião que você quiser. Então ela não pode estabelecer esse culto religioso específico do município. É isso que quer dizer o texto, tá? Ela também, assim como ela não pode criar esses cultos, ela também não pode subvencioná-los, ou seja, ajudar financeiramente
né, embaraçar-lhes o funcionamento, ela também não pode atrapalhar o funcionamento das igrejas, né? Não pode chegar lá e falar, ó, vocês não podem ficar aqui, não é permitido, não, ela também não pode atrapalhar. Ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Não pode ter uma ligação do município com a igreja, né? Não pode ter essa ligação. Aí tem uma ressalva. A ressalva é o quê? Uma exceção. Existe uma exceção, né? Que de acordo com o interesse público pode haver, né? De repente a igreja está fazendo um trabalho voluntário de ajudar pessoas carentes. Aí o município ele pode, em forma de colaboração, né, ajudar nesse caso. Aí existe, né, uma lei, precisa existir uma lei que está escrita aqui, tá? Então é vedado ao município também criar, estabelecer cultos, patrocinar e atrapalhar o funcionamento, criar uma relação de dependência, de aliança, enfim. Beleza? A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social, conforme disposto na lei federal, não poderá contratar com o poder público municipal, nem dele receber benefícios ou incentivos de qualquer natureza. Beleza? A pessoa jurídica aqui que ele está se referindo é uma empresa, né? Beleza. Bens municipais também está lá no seu edital, tá? Lembrando que os bens municipais, ele é um assunto muito complexo. Ele é um assunto muito chato. E ele é muito extenso. Né? Então, assim, eu vou falar uma parte dele, para você ficar ciente, né, para você dar o pontapé inicial na sua leitura, e depois eu vou falar, é porque geralmente quando a banca vai solicitar as questões, ela solicita muito, né, muito o começo do parágrafo, né, o começo do inciso ou o começo do artigo. Ela cobra muito geralmente o começo. Então eu vou ler aqui até o meio mais ou menos, que é onde mais ou menos ela cobra, e você faz a leitura restante. A gente só está aqui para te ajudar, para dar esse pontapé inicial, beleza? Show de bola. Então, os bens municipais. O que são bens municipais? Vou colocar grandão aqui para você ver melhor. Então, o que são bens municipais? São bens municipais, bens móveis, imóveis e semoventes de seu domínio pleno, direto ou útil, né? Então, os bens móveis são todos aqueles que podem ser deslocados de um lugar para o outro sem que haja prejuízo para sua integridade ou destinação. Então isso inclui uma ampla variedade de itens, desde equipamentos a veículos, até móveis e utensílios. Na esfera municipal, esses bens podem incluir ali veículos, carros, caminhões, máquinas, ferramentas, computadores, móveis, né, mesas, cadeiras, armários. Isso são bens móveis. E aí a gente entra na parte dos bens imóveis, né? Os bens imóveis são aqueles que não podem ser movidos de um lugar para o outro sem comprometer sua estrutura ou finalidade. Então, nesse contexto aqui, os bens podem incluir terrenos, né, áreas de solo pertencente à prefeitura, que pode ser destinado ali a diversos fins. Construção de prédios públicos, parques, áreas de lazer, entre outros. Aí tem os edifícios, prédios públicos como prefeituras, escolas, postos de saúde, bibliotecas, centros culturais, enfim. Praças e parques são todos bens imóveis, ou seja, é muito claro entender isso, né? Os bens móveis se movem, os bens imóveis não se movem, né? Então, até aí tá tudo bem, né? Ele fala aqui também, ó, dos bens semoventes. Então, os bens semoventes são os animais que têm a capacidade de se movimentar por vontade própria, né? Então, isso está ligado ali a gados, gado, cavalo, animais criados ali em propriedades municipais para produção de leite, carne, né? Cavalos utilizados em atividades de patrulhamento, né? Transporte ou lazer, né? Ou em propriedades ou projetos municipais. Outros animais, né? De qualquer outro tipo de animal sob propriedade municipal, como aves de corte, em programas de agricultura familiar, animais de estimação, em abrigos municipais, enfim. Esses são os bens semoventes, né? Show de bola. Então esses bens são fundamentais para o
funcionamento e a prestação de serviços à comunidade por parte da administração municipal, sendo gerenciados de forma a garantir sua conservação, utilização adequada e benefício público. Beleza? Aí tem os bens tem os direitos e ações que a qualquer título pertençam ao município. Então, esses direitos podem incluir uma variedade de prerrogativas legais e interesses que beneficiam o município. Então vou dar um exemplo aqui bem simples para você entender. Direitos de propriedade intelectual, né, como patentes, marcas registradas ou direitos autorais sobre obras criativas produzidas ou adquiridas pelo município, né? Direito de exploração e uso, né, como direito de utilizar recursos naturais dentro dos limites do município, como água, minerais e florestas. Direitos contratuais, né, como direitos decorrentes de contratos celebrados pelo município, tais como contrato de fornecimento de serviço ou de concessão. E aí entra a parte das ações, né? Entra a parte das ações. As ações mencionadas nesse contexto aqui está se referindo à participação acionária em empresas ou entidades jurídicas. Então, o município ele pode possuir participações em empresas públicas ou privadas por diversas razões. Então, pode haver ali controle de serviços públicos, né? O que é que significa participação em empresas que prestam serviços públicos essenciais, como fornecimento de água, energia elétrica, transporte público. Pode ser investimentos, né? Participação em empresas como forma de investimento financeiro, visando retorno econômico para financiar projetos municipais ou garantir receitas adicionais, né? Desenvolvimento econômico, né? Participação em empresas que promovem o desenvolvimento econômico local, como incubadoras de negócios, parques industriais, entre outros. Beleza? Então, direitos e ações que a qualquer título pertençam ao município. Esses direitos e ações, eles representam ativos importantes para o município e podem ser gerenciados de diversas maneiras para promover o interesse público, o desenvolvimento econômico e o bem-estar da comunidade local. Beleza? Show de bola. Aí vem o inciso 3, águas fluentes, emergentes e em depósitos localizadas exclusivamente em seu território, ressalvadas, nesse caso, as decorrentes de obras do Estado ou da União. A gente continua falando aqui dos bens municipais, né? Então, esse inciso 3, ele está dizendo que as águas fluentes, ele está se referindo aqui aos corpos de água em movimento, como rios, riachos, córregos, ribeirões, né? Esses corpos de água podem ser utilizados para diversas finalidades, como abastecimento público, irrigação, recreação, entre outros. Então, a gestão dessas águas fluentes geralmente envolve medidas para proteger sua qualidade, regular seu fluxo, né? Garantir ali o seu uso sustentável. As águas emergentes, quando ele fala aqui, né? Águas fluentes e emergentes, né? As águas emergentes são águas que surgem naturalmente à superfície do solo, como nascentes, fontes e olhos d'água. Então, essas águas frequentemente alimentam os cursos d'água e desempenham um papel importante no abastecimento da água doce. Então, sua proteção é crucial para preservar os recursos hídricos locais e garantir a disponibilidade de água potável. E tem as águas em depósito, né? Refere-se a corpos de água estagnada, como lagos, lagoas, represas e açudes, que podem ser naturais ou artificiais. Então, esses depósitos de água podem ser utilizados para várias finalidades, como abastecimento de água, recreação, controle de enchentes, né? Geração de energia, entre outros. Então, sua gestão envolve medidas para garantir a qualidade da água, a segurança das estruturas e o uso sustentável dos recursos. Beleza? Show de bola. Então, essas águas, elas são consideradas bens municipais porque estão localizadas ali dentro dos limites territoriais do município e são essenciais para a vida e o desenvolvimento da comunidade local. No entanto, é importante notar que há uma ressalva para as águas decorrentes de obras do Estado ou da União. O que significa isso quando ele fala aqui no final do texto, né? O que significa?
que em certos casos, como em grandes projetos de infraestrutura hídrica, a gestão dessas águas, elas podem ser atribuídas a níveis de governo, embora isso possa variar dependendo da legislação específica, de acordo entre as partes envolvidas. Beleza? Aí vem falando aqui também dos bens ainda, ó, rendas provenientes do exercício de suas atividades e da prestação de serviço. Então, quais são as atividades municipais? São os comércios, a exploração de recursos naturais, o arrendamento de propriedades, né? O município ele pode se envolver com compra e venda de produtos, como alimentos, materiais de construção, veículos, entre outros, para uso próprio ou para revenda. Então, se houver recursos naturais dentro dos limites municipais, como mineração, extração de madeira, exploração de recursos hídricos, o município ele pode obter ali a renda através da concessão de direitos de exploração, né? Então, o município pode também alugar propriedades que possui como terrenos, edifícios e espaços comerciais para empresas privadas ou indivíduos gerando receita por meio de aluguéis. Beleza? As terras devolutas que se localizam dentro do seu perímetro urbano e na zona de expansão urbana. Então, as terras devolutas, né, elas também fazem parte dos bens municipais, né? Terras devolutas são áreas de propriedade pública que não têm um título de propriedade registrado. Então, essas terras podem incluir áreas de florestas, terrenos baldios, áreas não utilizadas ou não reclamadas por particulares, né? Ou propriedades que foram revertidas ali para a administração pública por vários motivos. Então, as terras devolutas podem ser encontradas tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais. Então, ele fala que se localiza dentro do perímetro urbano e na zona de expansão urbana, né? Então, o perímetro urbano é a área delimitada ali dentro dos limites do município, que é destinada ao desenvolvimento urbano, é onde está localizada ali a área urbana, né? Como os bairros, as ruas, edifícios, a infraestrutura urbana. As terras devolutas dentro do perímetro urbano são aquelas que estão sob a jurisdição municipal e podem ser usadas para diversos fins, como construção de moradia, instalação de equipamentos públicos, criação de parques, entre outros. E a zona de expansão urbana, quando ele fala aqui no final do texto, né, ele está se referindo à zona, é uma área designada fora do perímetro urbano atual, mas que é prevista para futura urbanização e crescimento da cidade. Então, geralmente, essas áreas elas são sujeitas a planos de desenvolvimento urbano que visam regular a expansão da cidade de forma ordenada e sustentável. Então, as terras devolutas dentro da zona de expansão urbana são importantes para o planejamento urbano de longo prazo e podem ser reservadas para projetos de infraestrutura, expansão habitacional, áreas verdes, entre outras. Show de bola? Beleza. Então, as terras devolutas dentro do perímetro urbano e na zona de expansão urbana são considerados também bens municipais. Aí vem falando aqui no 26, o artigo 26. Cabe ao Poder Executivo a administração do patrimônio municipal, respeitada a competência da Câmara Municipal quanto aos bens utilizados em seus serviços. Então, cabe ao Poder Executivo. Poder Executivo, quem é que exerce o Poder Executivo? É o prefeito, é a prefeitura, né? Então, cabe ao prefeito a administração do patrimônio municipal. Então, quem administra o patrimônio municipal é o Poder Executivo, respeitada a competência da Câmara Municipal quanto aos bens utilizados em seus serviços. O artigo 27, todos os bens municipais deverão ser cadastrados com a identificação respectiva, numerando-se os móveis segundo o que foi estabelecido em regulamento. Então, aqui, quando ele fala do cadastramento de bens municipais, ele está dizendo que esse é um requisito que a administração municipal ela deve manter um registro completo e atualizado de todos os bens que pertencem ao município. Então, isso inclui bens móveis, como equipamentos, veículos móveis, né? E bens imóveis também, como terrenos, edifícios, praças. Então, o cadastramento permite que a administração tenha um controle sobre seus ativos e saiba o que possui e onde estão localizados. Então, a identificação e numeração dos bens móveis
é uma especificação em relação aos bens móveis. Então aqui o artigo está estabelecendo a necessidade de identificação individual de cada bem, né? Então o bem como atribuição de um número único a cada um deles. Então isso facilita o acompanhamento, né? O controle, a gestão desses bens ao longo do tempo. A identificação pode incluir ali informações como descrição do bem, a marca, o modelo, o número de série, entre outros detalhes relevantes. Né? Ele vai numerar aqui, como ele fala, numerando-se os móveis, segundo o que foi estabelecido em regulamento. Então, aqui no final, ele diz que o cadastramento e a numeração dos bens móveis deve seguir o que foi estabelecido em regulamento. Então, isso significa que a administração municipal ela deve criar normas e procedimentos específicos, geralmente através de um regulamento interno ou legislação municipal, que detalhem como o cadastramento e numeração dos bens devem ser realizados na prática. Então, esse regulamento pode determinar, por exemplo, quem é responsável pelo cadastramento, como os bens serão identificados, né? Qual sistema será utilizado para registro, entre outras diretrizes. Show? Artigo 28. Os bens que constituem patrimônio municipal, utilizado pelos poderes executivo e legislativo, pelos entes da administração descentralizada, e aqueles utilizados ou colocados à disposição pelos agentes que atuam mediante convênio, consórcio, contrato ou ajuste celebrado com o poder público municipal, ainda em que nível de cooperação técnica, serão padronizados nas cores da bandeira do município de Caetité. Então é muito simples, né, esse artigo, né? Patrimônio público. O que é patrimônio público municipal? Está se referindo a todos os bens pertencentes ao município. Aí vai incluir bens móveis, que a gente já estudou, quanto os imóveis, né? Serão utilizados para prestação de serviços públicos ou para funcionamento da administração municipal. Então, é utilizado pelos poderes executivo e legislativo. Então, isso significa que os bens públicos utilizados pelas instâncias do poder executivo, como a prefeitura, secretarias municipais e o poder legislativo, que é a Câmara Municipal, devem seguir esse padrão de cor. Então, ela deve ser padronizada de acordo com as cores da bandeira do município. Beleza? O município de Caetité terá direito à participação na exploração de recursos de seu subsolo, dos recursos hídricos para exploração de energia elétrica e de outros recursos minerais em seu território. Muito simples, né? Esse artigo 29. Muito simples. Então, os recursos do subsolo, que ele fala aqui, ó, recursos do subsolo, está se referindo aos recursos minerais e energéticos presentes abaixo da superfície terrestre, né? Aí vai entrar petróleo, gás natural, minérios, né? Como ferro, ouro, cobre, carvão mineral, entre outros. Então, esses recursos são de grande importância econômica e estratégica, e sua exploração pode gerar receitas significativas para o município. Tem os recursos hídricos para a exploração de energia elétrica. Então, aqui está se referindo ao aproveitamento dos recursos hídricos, né? Como rios, lagos e quedas d'água, para a geração de energia elétrica por meio de usinas hidrelétricas, né? Então, a exploração desse potencial hídrico pode não apenas contribuir para o suprimento de energia elétrica, mas também gerar receitas por meio da venda de energia excedente para o mercado e de outros recursos minerais em seu território. Então, além dos recursos do subsolo, já mencionados, né, pode haver também outros recursos minerais de interesse econômico presentes no território do município. Então, pode ter areia, argila, calcário, entre outros. Então, a exploração sustentável desses recursos pode contribuir para o desenvolvimento econômico local e a geração de empregos. Então, o estabelecimento desse direito de participação na exploração desses recursos significa que o município de Caetité tem voz e poder de decisão sobre como esses recursos serão explorados em seu território. Então, isso pode envolver a concessão de licenças, a negociação de contratos de exploração com empresas privadas, a definição de royalties, né, ou outras formas de compensação financeira em troca da exploração desses recursos. Beleza? Aqui no 30, a alienação de bens da administração pública, dentre outras normas definidas em lei e observada a legislação federal, permite sempre subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será procedida de avaliação
e obedecerá às seguintes normas. Alienação, galera, é venda e compra de bens ou serviços, né? Então, alienação, aqui está falando de bens, né? Aqui, alienação significa compra e venda de bens da administração pública, dentre outras normas definidas em lei e observada a legislação federal pertinente, sempre subordinada à existência de interesse público, né? Devidamente justificado, será procedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas, né? Então, tratando-se de bens imóveis, inclusive os pertencentes às autarquias e fundações, a gente ainda vai falar de administração direta e indireta, né? Que autarquias e fundações públicas são administração indireta, a gente vai chegar lá nessa parte ainda, né? Exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação na modalidade leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de. Isso aqui é importante você gravar porque a IBAN gosta muito de fazer, né? Tratando-se de bens imóveis, inclusive os pertencentes a autarquias, exigirá autorização legislativa e dependerá de quê? Licitação, pregão, leilão, enfim, ela vai, né? Ela gosta muito de fazer esse tipo de pergunta. Então aqui esse inciso 1, ele está dizendo que antes de alienar um bem imóvel, incluindo aqueles pertencentes a autarquias e fundações públicas, é necessário que haja autorização legislativa. Então isso significa que o poder legislativo do município deve aprovar por meio de lei específica a alienação do bem em questão. A alienação é venda ou compra do bem, né? Então a licitação de modalidade leilão. Essa parte aqui, ó. Então, a alienação de bens imóveis deve ser realizada por meio de licitação na modalidade o quê? Leilão. O leilão, ele é um procedimento competitivo no qual os interessados apresentam proposta para adquirir o bem e o bem é vendido para aquele que oferecer maior lance, como se fosse um leilão mesmo, né? Então é isso, né? Então, galera, essa é a licitação da modalidade leilão. A dispensa de licitação em casos específicos, então a lei ela permite a dispensa da realização de licitação em casos, aqui ó, dispensada a realização de licitação em casos de quê? De dação em pagamento, né? Dação em pagamento. A dação em pagamento ocorre quando o devedor ele oferece um bem ao credor que quita uma dívida, né? Para quitar uma dívida. Então, nesse caso, a alienação do bem imóvel ela pode ser realizada sem a necessidade de licitação. Então, essas normas elas visam garantir a transparência, a legalidade, a observância do interesse público na alienação dos bens imóveis da administração pública, né? Aí vem a doação permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera do governo, ressalvado o disposto na linha FG desse inciso, né? Então, quando ele fala da doação para outro órgão ou entidade pública, significa que o município ele pode transferir a propriedade de um bem imóvel para outro órgão ou entidade da administração pública, então seja ele municipal, estadual ou federal, sem a necessidade de realização de licitação. Então essa transferência é feita sem ônus para o beneficiário, ou seja, o bem é cedido gratuitamente, né? Beleza, show de bola. Aí aqui na linha C, permuta por outros imóveis que atendam os requisitos relacionados à finalidade e princípios da administração, desde que a diferença apurada não ultrapasse a metade do valor do imóvel que será ofertado pela União, segundo a avaliação prévia, e ocorra a torna de valores sempre que for o caso. Então essa linha C, existe a permuta por outros imóveis que ele fala, né? Permuta por outros imóveis. A permuta é um tipo de transação na qual uma parte transfere a propriedade de um bem em troca da propriedade de outro bem. Troca de propriedades. É a permuta normal, como vocês conhecem.
sem a necessidade de pagamento em dinheiro, né? Então, no contexto dessa linha, o município ele pode alienar um dos seus imóveis em troca de outro imóvel que seja considerado mais adequado para atender às finalidades da administração pública. E aí tem os requisitos relacionados às finalidades precípuas da administração, né? Quando ele fala aqui, ó, relacionados às finalidades precípuas da administração. Significa que os imóveis envolvidos na permuta, eles devem ser destinados a finalidades que são consideradas essenciais para o funcionamento e prestação de serviços públicos pelo município. Então, por exemplo, os imóveis podem ser utilizados para a construção de escolas, postos de saúde, unidades administrativas, áreas verdes, entre outros fins públicos. E aí ele fala, desde que a diferença apurada não ultrapasse a metade do valor do imóvel, né? Então, a diferença do valor entre os imóveis envolvidos na permuta não pode ultrapassar a metade do valor do imóvel que será ofertado pela União, segundo a avaliação prévia. Então, o que isso significa? Que a administração ela não pode perder mais da metade do valor do seu imóvel na permuta. Além disso, é necessário que ocorra, né, a torna de valores, ou seja, que a parte que recebe o imóvel de maior valor pague a diferença em dinheiro para equilibrar a transação quando necessário. Beleza? Show de bola. Aí tem a investidura. A investidura no contexto aqui é um termo utilizado para indicar a transferência da propriedade de um bem imóvel para um servidor público em decorrência do exercício de suas funções ou como forma de benefício pelo seu trabalho. Geralmente, essa modalidade é utilizada para ceder imóveis a servidores públicos como forma de pagamento, gratificação ou incentivo. Beleza? Show de bola. Venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera do governo. Então, isso significa que o município ele pode vender, aqui a gente está falando da linha E, né? Que ele pode vender um bem imóvel de sua propriedade para outro órgão ou entidade da administração pública, seja ele municipal, estadual ou federal. Essa venda ela é realizada por meio de processo licitatório, né? Porque toda licitação precisa de uma lei, precisa de um processo. Então, garantindo a observância dos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. A gente ainda, inclusive, vai chegar nessa parte lá quando a gente falar da administração direta e indireta, beleza? Aqui na linha F, alienação gratuita ou onerosa, o aforamento, a concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente usados em programas de habitação ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos pelo órgão ou entidade da administração pública. O que quer dizer isso aqui? Alienação gratuita ou onerosa, ele está se referindo à transferência da propriedade dos bens imóveis residenciais, podendo ser de forma gratuita, né, sem qualquer ônus para o beneficiário, ou onerosa, né, com pagamento de contraprestação financeira. Aí tem o aforamento, que ele fala aqui, ó, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão. O aforamento é o direito real concedido a uma pessoa para realizar e fruir, a palavra é fruir mesmo, de um bem, de um imóvel alheio, mediante o pagamento de uma taxa anual, que é o foro. Então, nesse caso, o imóvel residencial ele pode ser concedido a aforamento, permitindo que o beneficiário o utilize por um período determinado, mediante o pagamento de foro correspondente. Aí ele fala também da concessão de direito real de uso. Está falando aqui, ó, concessão de direito real de uso. Similar ao aforamento, a concessão de direito real de uso permite que uma pessoa utilize e frua de um imóvel, porém, de forma temporária e mediante o pagamento de uma taxa. A diferença principal é que no caso da concessão não se paga um foro, mas sim uma taxa de ocupação, como se fosse um aluguel, né? E aí tem a locação e permissão. A locação, ela consiste, né, essa parte aqui, né? Ela consiste no aluguel do imóvel. Aí sim a gente está falando de aluguel, em que o locatário paga um valor destinado, né, determinado ali periodicamente ao locador
pelo direito do uso do bem. O locatário é a pessoa que vai alugar e o locador é quem está alugando. Permissão de uso. Tem aqui também, ó. É um termo mais amplo que pode incluir a concessão gratuita ou onerosa de uso ali de um bem imóvel por um período determinado, mas geralmente sem a transferência dos direitos reais, como ocorre na concessão de direito real de uso. Então, essas modalidades de alienação ou concessão de uso de bens imóveis residenciais construídos são destinados ali a programas de habitação ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvido por órgãos ou entidades da administração pública. Elas visam ali proporcionar acesso à moradia digna, né, para pessoas de baixa renda, regularizar áreas ocupadas de forma informal e promover o desenvolvimento urbano sustentável. Beleza? Show de bola. Aí vem aqui a alienação gratuita e onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis comerciais de âmbito local com área de 250 metros quadrados e destinados a programas de realização fundiária de interesse social desenvolvido por órgão ou entidade da administração pública. É a mesma coisa, só que aqui tem uma área de 250 metros quadrados. Show? Maravilha! Então, tratando-se de bens móveis, dependerá de licitação na modalidade leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de... Então, vamos lá. Então, tratando-se de bens imóveis, dependerá de quê? Doação permitida exclusivamente para fins e usos de interesse social, após avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à escolha de outra forma de alienação, né? Então, ele está falando aqui, se tratando de bens móveis, dependerá de licitação na modalidade leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de... Aí, no caso aqui, dispensa a licitação. Nesses casos aqui, ó, né? Então, a licitação de leilão, a gente já sabe que é um procedimento competitivo e que os interessados apresentam propostas ali para adquirir os bens móveis e os bens é vendido para aquele que ofereceu o maior lance, né? Essa modalidade de licitação ela é comum para a alienação de bens móveis, garantindo ali a transparência, a igualdade nas oportunidades. Então, nesse caso, é dispensada a licitação nos casos de quê? De doação, né? Nos casos em que a alienação se dá por meio de doação, a lei permite a dispensa da realização de licitação. Então, no entanto, essa dispensa só é válida quando a doação é exclusivamente para fins e uso de interesse social. Então, quando ele fala de doação para fins de uso de interesse social, significa que a doação dos bens móveis deve ter como objetivos beneficiar a comunidade ou grupos específicos que necessitam desses bens para atender às necessidades sociais, né? Como assistência social, educação, saúde, cultura. Então, antes de decidir pela doação dos bens móveis, é necessário realizar uma avaliação da oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à escolha de outra forma de alienação. Então, isso garante que a doação seja realizada de forma justificada e que seja a melhor opção para atender às necessidades da comunidade. Beleza? E aí tem também, né, é dispensado a licitação, né, em caso de permuta, né, que permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública. A venda de ações que poderão ser negociadas em bolsa, né, observada a legislação específica, aqui está se falando de bolsa de valores, né? Venda de títulos, observada a legislação pertinente, venda de bens produzidos ou comercializados por entidades da administração pública em virtude de sua finalidade e venda de materiais de equipamentos sem utilização previsível por quem deles dispõe para outros órgãos ou entidades da administração pública. Beleza? Show de bola. Maravilha. Então vamos seguir aqui, né? Vamos seguir aqui. A gente já deu uma pulada aqui, né? Eu sugiro que você dê uma lida lá nos artigos que a gente parou lá, tá? E a gente vai dar seguimento aqui, da administração pública do município de Caetité. Isso aqui tá no seu conteúdo programático, tá?
Então, a administração pública municipal é o conjunto de órgãos institucionais e de recursos materiais, financeiros e humanos destinados à execução de decisões do governo local. Então, o que é a administração pública municipal? É o conjunto de órgãos institucionais. Quais são esses órgãos institucionais? Aí ele vai falar da administração direta e da administração indireta, que a gente vai chegar lá, né? Então, e de recursos materiais, financeiros e humanos, destinados à execução de decisões do governo local. Então, vamos falar aqui da administração, parágrafo 1, né? A gente estava se referindo aqui ao artigo 46. O parágrafo 1 do artigo 46, a administração pública é direta quando realizada por órgão da prefeitura ou câmara. Então, a administração pública, quem estuda aí direito administrativo vai lembrar o que é administração direta e indireta, né? Então, a direta é aquela que é direta do governo. Não existe a descentralização do poder. O poder é direto. A indireta é quando existe a descentralização. Ela aí cria autarquias, cria fundações para administrar também administrar a administração é ótimo, né? Mas ela cria outros órgãos para também participar, para não ficar um poder muito centralizado, né? Ela descentraliza o poder para que seja administrado de forma mais dissipada. Então, a administração pública direta é da prefeitura e da câmara. Então, a câmara e a prefeitura são as partes ali diretas da administração. A administração direta estrutura-se a partir de secretarias municipais, podendo ser criadas administrações regionais. A administração pública municipal ela é indireta quando realizada por quem? Aqui é a parte da administração indireta. São as autarquias, as fundações públicas, a sociedade de economia mista e as empresas públicas, né? Então, deixa eu colocar grandão aqui para ficar melhor para vocês. Então, essa é a parte da administração indireta, né? Então, quem são as autarquias, por exemplo? Uma autarquia ela é uma pessoa jurídica de direito público, ou seja, ela tem um CNPJ, mas ela representa o direito público e não o privado, né? Ela é criada por lei específica com a finalidade de executar atividades típicas da administração pública que requeiram maior autonomia e especialização técnica. Então, elas possuem personalidade jurídica própria e patrimônio próprio, mas estão vinculadas à administração pública direta. Exemplos comuns de autarquia são as agências reguladoras, instituições de ensino e previdência social. Por exemplo, a Petrobras ela é uma autarquia, né? Claro que ela é uma autarquia federal, mas estou só te dando um exemplo. Beleza? Fundações públicas. As fundações públicas elas também são, né, entidades de direito público ou privado, criado por lei específica, com a finalidade de promover atividades de interesse público nas áreas de educação, cultura, assistência social, saúde, entre outros. Então, elas possuem personalidade jurídica própria e patrimônio próprio, sendo geridas ali por um conselho curador ou diretoria. Sociedade de economia mista são empresas cujo capital social é composto por recursos públicos e privados. Ela é uma empresa híbrida, né? Sendo criadas ali por autorização legislativa para explorar atividades econômicas de interesse público. Então, elas possuem personalidade jurídica de direito privado e estão sujeitas ao regime jurídico das empresas privadas, embora o Estado detenha a maior parte do controle acionário. Então, exemplos comuns são as companhias de água e saneamento, energia, transporte, entre outros. E as empresas públicas, assim como as sociedades de economia mista, são as empresas públicas, são empresas estatais criadas por autorização legislativa para explorar atividades econômicas de interesse público. No entanto, diferentemente das sociedades de economia mista, o capital social das empresas públicas é exclusivamente público, integralizado pelo Estado. Então, elas possuem personalidade jurídica de direito privado e estão sujeitas ao regime jurídico das empresas privadas. Então, exemplo inclui empresas estatais de energia, comunicação, transporte, entre outros. Beleza? Maravilha, maravilhas. Aqui no 4 e 5, a administração pública municipal é fundacional quando realizada por fundação instituída
ou mantida pelo município. Esse parágrafo está estabelecendo que a administração pública municipal ela é considerada fundacional quando realizada por fundações instituídas ou mantidas pelo próprio município. Ou seja, quando o município cria ou mantém uma fundação para desempenhar atividades de interesse público, essa atividade ela é considerada por parte da administração pública fundacional. Beleza? Somente por lei específica poderão ser criadas, fundadas ou extintas autarquias, sociedade de economia mista, empresas públicas e fundações municipais. Somente por lei específica poderão ser criadas o quê? A administração indireta. Só por lei específica poderão ser criadas. Ok? Show de bola! Então, aqui no 47, a administração pública direta, indireta ou fundacional dos poderes do município destina-se a servir a sociedade e vai obedecer os princípios de quê? Da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Você que está acostumado a estudar direito administrativo vai lembrar do LIMP. É um mnemônico para você lembrar dos princípios, né? Agora, por que é da legalidade, né? A legalidade, todas as ações ali da administração pública devem estar em conformidade com a legislação vigente, ou seja, deve ser realizada de acordo com a lei determinada, né? Então, isso garante que os atos administrativos sejam pautados pelo ordenamento jurídico e não ocorram arbitrariamente. A impessoalidade, os agentes públicos, eles devem atuar de forma imparcial, sem privilegiar ali ou discriminar pessoas ou grupos. As decisões administrativas devem ser tomadas com base em critérios objetivos e impessoais, né? Sem influências pessoais ou políticas. A moralidade ela é muito subjetiva, né? Então ela deve pautar suas ações pelos princípios éticos, pelos princípios morais. Vai buscar sempre o bem comum, o interesse público. Isso implica em agir de forma honesta, transparente e íntegra, né? Evitando qualquer forma de corrupção, nepotismo ou condutas antiéticas. A publicidade, os atos administrativos devem ser o quê? Transparentes, acessíveis ao público. Então isso significa que as informações sobre as atividades e decisões da administração pública devem ser divulgadas de forma clara, permitindo o acesso dos cidadãos às informações sobre como o governo está atuando. E a eficiência, a administração pública deve buscar a otimização dos recursos disponíveis para alcançar os recursos, os melhores resultados possíveis. Então isso envolve a realização das atividades de forma ágil, econômica e com qualidade, visando sempre atender às necessidades da sociedade de maneira eficaz, né? Da maneira mais eficaz possível. Então esses princípios eles orientam a atuação da administração pública municipal, garantindo que ela seja pautada pela legalidade, pela transparência, pela ética, pelo compromisso com o interesse público. Então, o cumprimento desses princípios é fundamental para promover uma gestão pública eficiente, né? Uma gestão pública democrática. Beleza? Show de bola. Aqui no 48, o governo do município é exercido pelo prefeito. Então, ó, quem é que governa o município? É o prefeito. Há quem incumbe com o auxílio dos secretários municipais, que geralmente são cargos comissionados, né? E presidentes das entidades da administração indireta, né? A direção superior da administração municipal. Então, o governo municipal é exercido pelo prefeito, que ali ele é auxiliado pelos secretários municipais e pelos presidentes das entidades da administração indireta. Quem é a administração indireta? Aquela que a gente viu aqui, né? São as autarquias, sociedade de economia mista, empresa pública, e entre outros. Beleza. Compete aos secretários, essas pessoas que auxiliam o prefeito e presidente das entidades da administração indireta, exercer a orientação, coordenação, supervisão dos órgãos e entidades da administração municipal nas respectivas áreas de competência, né? Então, o parágrafo 1, o que ele está falando aqui, né? Ele está falando que deve exercer a orientação. Então, ele está definindo o direcionamento das políticas, né? Os programas, os projetos a serem desenvolvidos nas áreas de competência de cada órgão ou entidade. Então, os secretários municipais, eles têm o papel de estabelecer diretrizes, regras, né? Claras e objetivas a serem alcançadas,
orientando as ações dos demais órgãos e entidades da administração municipal. Então ele está incumbido também da coordenação. Então consiste na articulação, na integração das atividades desenvolvidas pelos dirigentes, né, pelos diferentes órgãos e entidades da administração municipal. Vai garantir ali que eles estejam alinhados com os objetivos e diretrizes estabelecidos. Então os secretários municipais e os presidentes devem coordenar as ações por diversos setores da administração, promovendo ali a cooperação, o trabalho em equipe, né? E aí tem a supervisão também, envolve o acompanhamento, o controle das atividades realizadas pelos órgãos e entidades ali da administração municipal. Ele vai verificar se estão sendo executados de forma como as diretrizes estabelecidas, né? Se estão alcançando os resultados esperados. Então os secretários municipais e os presidentes, eles têm a responsabilidade de supervisionar o trabalho dos servidores públicos, garantindo a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à população. Aqui no parágrafo 2, compete aos secretários municipais referendar os atos e decretos do prefeito municipal. Questão de prova, a IBAN gosta muito de perguntar essas coisas. Então os secretários municipais, a gente já sabe que são os chefes das secretarias municipais. Cada uma ali é responsável por uma área específica da administração pública. Então tem secretário da saúde, da educação, do transporte, do meio ambiente. Eles são nomeados ali pelo prefeito. Tem a função de gerenciar, coordenar, enfim, né? Então, no contexto desse parágrafo, que trata da competência dos secretários municipais para referendar os atos e decretos do prefeito municipal. O que significa isso? Que os secretários têm a responsabilidade de validar, de formalizar esses atos administrativos, conferindo-lhes legitimidade e legalidade. Então, o referendo dos atos e decretos pelo secretário municipal é uma etapa importante do processo decisório, garantindo ali que essas ações estejam alinhadas com as políticas e diretrizes estabelecidas pelo governo municipal. O artigo 49, ele vai dizer que o município, na ordenação de sua estrutura orgânica e funcional, atenderá aos institutos de desconcentração e descentralização. Beleza? Então vamos lá, desconcentração. Está se referindo à distribuição interna de competências e atribuições dentro da estrutura organizacional de um órgão ou entidade. Na prática, isso significa que as responsabilidades e atividades são distribuídas entre, né, diferentes unidades administrativas, mas todas elas permanecem subordinadas à autoridade central do órgão ou entidade. Então, a desconcentração visa facilitar a gestão e a execução de políticas públicas, tornando a administração mais eficiente e adaptada às necessidades locais. E a descentralização, ela implica na transferência de competências, né? Tanto na transferência de competências quanto de poderes, recursos da administração central para instâncias subnacionais, como, né, estados, municípios, distritos, enfim. Nesse caso, as responsabilidades são transferidas para entidades autônomas ou semi-autônomas que têm autoridade própria para tomar decisões e implementar políticas públicas em determinadas áreas de atuação. Então, a descentralização, ela visa promover a participação local, a eficiência na gestão pública e o fortalecimento do poder local. Que a gente fala, né, a descentralização do poder são as autarquias, né? A desconcentração é dentro e a descentralização é fora, né? Que aí a gente vai falar das autarquias, que faz parte da administração indireta. O artigo 50, o município, na sua atuação, atenderá aos princípios da democracia participativa, dispondo mediante lei sobre a criação dos conselhos municipais nas diversas áreas, integrados por representantes populares dos usuários dos serviços públicos, disciplinando a sua composição e funcionamento. Então aqui, princípio da democracia participativa, está se referindo aqui à ideia de que a população ela deve ser ativamente envolvida no processo de tomada de decisões e na definição das políticas públicas que afetam suas vidas, né? Então isso implica em criar mecanismos que permitam aos cidadãos participar ativamente na formulação, implementação e avaliação das políticas públicas, garantindo uma maior legitimidade, uma representatividade nas decisões governamentais. Quando ele fala da criação dos conselhos municipais, o artigo está estabelecendo que o município ele deve criar conselhos municipais em diferentes áreas.
E aí vai criar conselhos da educação, da saúde, assistência social, meio ambiente, entre outros. Esses conselhos são órgãos colegiados compostos por representantes populares, né, o povo, dos usuários do serviço público, bem como por representantes do governo e da sociedade civil organizada, né? Então, os conselhos municipais eles devem ser compostos por representantes da própria comunidade, que serão escolhidos para representar os interesses dos usuários dos serviços públicos em cada área específica, e isso aí vai garantir que as decisões, né, sejam tomadas pelos conselhos e reflitam as necessidades e demandas reais da população. Então, a lei que cria os conselhos municipais, ela deve disciplinar tanto a composição quanto o funcionamento desses órgãos. Então, isso inclui definir como serão escolhidos os representantes populares, estabelecer as competências e atribuições dos conselhos, determinar a periodicidade das reuniões, entre outras questões relacionadas ao seu funcionamento. Show de bola? Maravilha, respira fundo, calma e vamos seguir. O parágrafo 1 do artigo 50, ele diz que esse conselho, como órgão do Poder Executivo, deliberará fixando diretrizes para a atuação do Executivo. Ó, isso aqui é uma pergunta de prova, mais uma vez. IBAN gosta muito de perguntar isso. O Conselho, como órgão do Poder Executivo, ela pode perguntar quem é o órgão do Poder Executivo que vai deliberar e vai fixar diretrizes para a atuação do Executivo. Aí vai colocar lá a Câmara Municipal, o Conselho, sei lá. Mas presta atenção nessas coisas aqui, né? Presta atenção nisso aqui, que isso daqui, a banca, ela gosta. Eu conheço muito bem a IBAN e ela gosta muito de perguntar sobre isso daqui. É no detalhe que ela te pega. Galera, eu vou fazer o seguinte, essa aula já tem 1 hora de duração, né? Eu vou dividir ela aqui em 2 etapas, para não ficar muito massivo. A gente parou aqui no parágrafo 1, né? Parágrafo 1 aqui do artigo 50. A gente vai dar uma parada aqui, e aí a gente vai voltar com a parte 2 da onde a gente parou aqui, tá? É a parte 2 dessa parte. Essa aqui é a aula 3, né, no caso. Só que a gente vai dividir essa aula 3 em 2 etapas. Aí eu vou falar o restante aqui dessa aula até o final aqui, né? Até essa parte aqui que fala da administração municipal. Beleza? Aí a gente divide essa aula e termina na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês gostarem, deixa o likeão aqui pro titio. Deixa também o seu comentário. E não esquece de se inscrever no canal. Ah, tem os nossos materiais aqui na descrição, tá? Pode dar uma clicada lá na descrição. Se eu não me engano, eu vou deixar também no comentário fixado. E aí você pode comprar direto lá na Hotmart. Você pode comprar no cartão de crédito, no boleto. Pode comprar no Pix, inclusive, tá? Ah, só uma ressalva. Ah, no Pix e cartão de crédito é liberado na hora. No boleto demora aí uns 2 dias, dependendo aí da compensação bancária. Se você quiser comprar direto comigo também, meu WhatsApp vai ficar aqui embaixo. Você pode clicar lá no link do WhatsApp, você fala direto comigo, eu mando o arquivo direto para você, sem intermediário, sem nada, diretão. Beleza? Tamo junto nessa jornada, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muito obrigado pela atenção e tchau!